Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema super importante, que são os erros mais comuns que pode acontecer na sua reforma e como evitá-los. Então fique até o final que eu vou dar dicas valiosas de como salvar seu tempo, seu dinheiro e evitar muita dor de cabeça. Primeiro erro, planejamento inadequado. E o que eu considero como planejamento inadequado? Começando pelo projeto. Para você começar uma reforma, é necessário que você tenha o projeto do que você vai reformar. Então, precisa ter plantas da parte que vai demolir, do que vai construir, elétrica, hidráulica, as vistas, né, que a gente chama, os cortes das paredes com a altura de cada um desses pontos, vai colocar uma tomada, onde vai ser essa tomada, qual a distância, qual a altura, isso para todos os segmentos, né? Planta de ar-condicionado, marcenaria, então detalhar quantas gavetas vai ter, quantas prateleiras, tudo isso é uma forma de planejamento. O projeto é o planejamento da sua reforma. Então você precisa ter essas informações, esses desenhos técnicos, que são chamados de projeto executivo, para que durante o andamento da obra tenha todas as informações ali. Isso vai evitar retrabalho, serviços executados de forma errada. Você vai conseguir ver no projeto como aquilo vai ficar, então não corre nenhum risco de quando chegar lá na obra ter alguma coisa que você não gostou, porque você já viu aquilo, você já planejou previamente como aquilo vai ser feito. Então o projeto é o principal erro que as pessoas podem cometer, ou de não ter o projeto, que daí nem começa a obra, ou de ter um projeto incompleto. Então comece a obra com seu projeto completo, revisado, que você veja todas as folhas, as páginas, para não ter nenhuma surpresa lá na frente do que foi executado. Você pensar, nossa, mas eu não sabia que ia ser feito dessa forma. Se está lá no projeto, então tem essa informação, você consegue verificar como que vai ser feito. Erro 2, ignorar a fase de orçamento. Essa fase é tão importante quanto a fase de projeto. E é uma fase que pode ser subestimada. No final da fase de projeto, você precisa pegar todas aquelas plantas, encaminhar para os fornecedores e ter esses orçamentos para você saber se está dentro do seu limite de gastos. Se não tiver, como que vai resolver isso? Um exemplo. Você tem algumas bancadas de mármore, de pedra, só que ela ficou acima do seu limite. O que você pode fazer para resolver? Mudar o tipo de material, diminuir o tamanho de algumas peças. Então, esses orçamentos são importantes porque pode acontecer, e isso acontece muito, durante a obra, o cliente se assustar com os valores dos orçamentos, os valores dos materiais. Isso não vai acontecer se antes de começar a reforma você já tiver todos esses orçamentos de tudo, da parte de mão de obra civil, que a gente considera pedreiro, eletricista, gesseiro, mármores, pedras e granitos, iluminação, todos os materiais que serão usados, revestimentos. Então, coloque isso tudo em uma planilha, veja o valor final, se estiver compatível com o investimento que você quer fazer na sua reforma, comece a obra. Se não estiver, reveja o plano ali, reveja o projeto para fazer as alterações até que chegue no valor que você consegue pagar e não fique a obra parada ou gere surpresas e incertezas durante o caminho. Uma dica sobre os orçamentos: nunca faça um orçamento apenas para cada segmento. Então, se você vai fazer orçamento de marcenaria, faça no mínimo 2. O ideal é uns 3 orçamentos, mas no mínimo 2 para você ter uma base de comparação e ver se está dentro ali dos valores ou se tem algum fornecedor que está com preço muito mais elevado do que o outro. E sempre tenha uma margem de segurança. Então, vamos supor que depois de todos os orçamentos entregues, a reforma dê R$400 mil. Sempre tem uma margem de pelo menos uns 10% desse valor para imprevistos. Pode ser que quando você vá fazer o fechamento de algum serviço, tenha aumentado o custo de algum material, então isso pode acontecer em variação de moeda, de dólar, né? Pode ser que um Decton, um produto importado, aumente o custo dependendo de uma variação alta de moeda. Então sempre tem uma margem de 10% do valor que você tem disponível para fazer esse investimento. Então, se a fase da demolição já foi concluída, podemos seguir para o próximo passo,
a compra dos revestimentos, a passagem da infradiluminação, pode ser que esse fornecedor de revestimentos demore 30 dias para entregar. Então você já tem que planejar fazer essa compra para que dali 30 dias esteja o material na obra para bater com o seu cronograma. Então ter um cronograma é fundamental para que a obra dê certo. E isso é um dos erros que acontecem bastante de não ter esse cronograma. O item é a escolha de materiais inadequados para sua obra. Sempre que você contrata um arquiteto, ele tem a capacidade técnica de indicar materiais correspondentes para cada ambiente. Para a área externa, para a área molhada, por exemplo, banheiro, para a área social. Então, a escolha do arquiteto já garante, de você ter um arquiteto fazendo seu projeto, já garante que os materiais sejam adequados. Mesmo assim, é importante que você sempre pesquise os materiais que serão utilizados para que você veja a durabilidade, como que vai ser feita a limpeza desse material, se mancha muito, se suja muito, tudo isso vai afetar no seu dia a dia. Então, às vezes o cliente, no impulso, escolhe um piso polido para o apartamento. Por exemplo, um piso polido. Esse piso polido vai ter uma demanda de limpeza muito maior do que um piso com acabamento acetinado ou natural. Aí você tem que verificar se isso está de acordo com a sua rotina diária. Você pode fazer uma limpeza daquele piso diariamente? Se sim, ok, vai no piso polido se você gosta. Se não, pense na praticidade. Isso em todos os materiais. Por exemplo, no banheiro, se você coloca um revestimento, umas pastilhas muito pequenininhas, o encontro do rejunte vai sujar com mais facilidade. Você tem essa disponibilidade para fazer a limpeza? Tem alguém que trabalha com você para fazer aquela limpeza ali diária ou semanalmente? Então, tudo isso você tem que levar em conta. Durabilidade do material, a facilidade durante o dia a dia de limpeza, de manutenção desse material, isso para todos os setores, seja uma cuba, entre escolher uma cuba esculpida, uma cuba de sobrepor, uma cuba de apoio, uma de inox, uma área molhada slim ou uma área molhada um pouquinho maior. Então tudo isso é importante. O arquiteto consegue no briefing ter algumas informações do que seria mais adequado para esse cliente específico, mas é importante também que você pesquise esses materiais para ver se está de acordo com a sua rotina e da sua família. Erro 4. Não ter um cronograma. É importante que no começo da obra você tenha um cronograma. Pode ser que não seja na primeira semana da obra, ok. Na primeira semana fica difícil ter todos os fornecedores que vão trabalhar naquele apartamento, mas você precisa em algum momento ter um cronograma dessa reforma. O que eu considero como uma fase boa para ter esse cronograma. Passado assim umas 2 semanas da obra, o cliente já sabe quais os fornecedores ele vai fechar de bancadas, de marcenaria, o empreiteiro já está lá, então isso já está fechado, você já tem o prazo que o empreiteiro passou, você já verifica com os outros fornecedores, faz uma listinha de todos os fornecedores. Eu tenho o empreiteiro, eu tenho a marcenaria, eu tenho a empresa de pedras e mármores, eu tenho vidros e espelhos, eu tenho todos os fornecedores que vão trabalhar naquela obra. Coloca o prazo de cada um deles, faça um cronograma de cada etapa da obra e na frente destrinche esses prazos para você ter um cronograma de quanto tempo isso vai levar. Ter esse cronograma é importante para você visualizar as etapas da obra e o que precisa ser fechado durante essas etapas. O 5º erro é não contratar profissionais qualificados. Então sempre faça uma pesquisa dos profissionais que você vai contratar, seja pelo Google, pelo Instagram ou através de indicação de amigos. É importante que esses profissionais saibam o que estão fazendo para que você não tenha problema com a sua obra. Tentar fazer as coisas por conta própria na obra também é um erro comum, porque nem sempre a forma ali que você aprendeu, como não é um profissional, é a forma correta. Isso pode ocasionar outros problemas. Então eu nunca indico para o cliente fazer alguma coisa se ele não tiver uma experiência referente a isso. Então, em vez de economizar, você pode acabar prejudicando ali o seu investimento do seu patrimônio. E por último, sobre esse tópico, é importante pegar referências de outras pessoas que já fizeram o serviço com esse prestador que você vai contratar e verificar os trabalhos anteriores que ele fez. Muitas vezes eu indico para o cliente até ir em uma obra que esse prestador de serviço está fazendo naquele momento para ele verificar se está de acordo com a qualidade que ele espera para sua reforma. O 6º erro é um complemento da fase ali do cronograma.
que é não considerar a logística. É importante que você tenha em mente como que é o funcionamento de uma reforma para você saber onde vai armazenar cada coisa ali da obra. Então, no começo da reforma, você tem uma fase de demolição. Nessa demolição, é importante você ter ciência que talvez não seja interessante fazer a instalação do envidraçamento da sacada, porque durante a quebra ali da demolição pode danificar o vidro da sacada, então seria melhor fazer toda a demolição, depois fazer o envidraçamento da sacada. Ao mesmo tempo, o envidraçamento não pode demorar muito, porque depois da demolição é comum chegar alguns materiais na obra, inclusive argamassa, revestimentos, e se você estiver em um período de chuva, sem aquele fechamento da sua varanda ou da sua área ali, pode molhar esses materiais. Então, todas essas etapas, elas são importantes serem vistas como um todo, até mesmo para armazenamento desses materiais. Muitas vezes o cliente quer comprar o revestimento ou o arquiteto indica a compra antes do tempo e daí fica uma quantidade enorme de materiais na obra, atrapalhando o andamento de outros serviços, infra de elétrica, infra de hidráulica, que o ideal é o apartamento estar limpo, né, sem nada, para fazer esse tipo de trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma experiência referente a algum erro aí que deu um problemão na sua reforma, comenta aqui embaixo nos comentários, curte, comenta, compartilha e até a próxima. E boa sorte com a sua reforma.